Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, que desde as suas casas ou de outros lugares estão rezando, participando, se envolvendo neste encontro de carnaval, neste retiro. Deus é mais, e porque Deus é mais, nós também somos muito mais do que aquilo que nós pensamos que somos. Quando nós afirmamos que Deus é mais, nós estamos dizendo que para Deus, Deus tudo pode, Deus tudo é capaz. Deus foi tão capaz de fazer loucuras por nós, que Deus ofereceu o seu próprio Filho. Quando dizemos que Deus é mais, dizemos também que nós somos muito mais do que aquilo que nós achamos que nós somos, porque nós fomos amados, nós fomos perdoados, nós fomos curados pelas suas santas chagas. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus que reza, que celebra conosco, o Evangelho de hoje é um belo ensinamento de Jesus sobre como nós devemos acolher o reino. Nada mais do que tendo um coração de criança, para que este reino, o reino de Deus, também nos pertence. O que é que Jesus quer nos ensinar? Que nos é necessário hoje ter um coração de criança para acolhermos o reino de Deus em nós, senão que nós necessitamos abraçar este reino, como uma criança assim o faz, diante da vida. Eu gostaria aqui de ressaltar duas atitudes que nós vemos nas nossas crianças. Primeiro, que as crianças vivem a sua vida numa total confiança em Deus. A gente não percebe muito uma criança preocupada com os problemas do mundo. Quando nós nos encontramos com uma criança, se a gente conversar com ela, elas estão livres diante dos problemas da vida. Elas não se sentem acuadas, porque está lá surgindo uma guerra. Elas confiam. Elas confiam que os seus pais vão cuidar, que seus pais vão proteger, que seus pais vão amparar. Então elas vivem numa liberdade interior e numa confiança absoluta que amanhã nada lhes faltará. Muitas pessoas dizem, porque as crianças são puras de coração. São puras de coração na medida em que elas exercem uma total e absoluta confiança em seus pais, que vão cuidar, que vão abraçar, e se elas tiverem alguma situação na vida, se machuca, sabe que os pais vão cuidar. Por isso, se nós não tivermos esta confiança absoluta em Deus, como nosso Pai, como aquele que vai cuidar de nós, nós corremos o risco de perder o reino. E isso está acontecendo. Quantas e quantas pessoas se sentiram aflitas, afligidas, diante desta pandemia, não sabendo lidar, um desconforto, uma insegurança, um medo tremendo, porque perderam a confiança em Deus. Eu não estou dizendo que a gente não precisa se cuidar. Não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsáveis diante da vida. Eu estou dizendo que no nosso interior nós necessitamos desta confiança no Pai. Senão nós nos tornamos escravos da nossa própria insegurança, do nosso próprio medo. Inúmeras pessoas que eu atendi, em atendimentos, em confissões também, sempre surgia esta palavrinha medo.
insegurança, temor, não sabia lidar com esta situação. Mas o que nós não podemos perder, irmãos e irmãs, você que está em casa, rezando e participando, é ter este coração livre, confiante de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ampara, de que Deus nos fortalece. A primeira leitura da carta de São Tiago nos falava como nós podemos viver uma vida sempre confiante em Deus. São Tiago dizia que nós devemos rezar, que nós devemos implorar a Deus, nas dificuldades, nos problemas, nas aflições, nas doenças. Ele citava para nós o testemunho de Elias, que clamou aos céus para que parasse de chover e não choveu, e que clamou aos céus que voltasse a chover e choveu. Ou seja, a nossa oração tem o poder de nos ligar ao céu. A oração tem o poder de nos colocar nos braços do Pai. A oração tem o poder de nos lançar neste movimento de confiança, onde nós chegamos feridos, cansados, abatidos, e nós somos envolvidos por este abraço de Pai. E certamente, nesta pandemia, onde muitas pessoas tiveram a oportunidade, tiveram mais tempo de rezar e não fizeram. E na mesma medida em que não rezaram, também passaram por maiores angústias, inseguranças e medos. Por isso, nós precisamos voltar a esta atitude interior e que esses dias de carnaval, que esses dias de retiro possa nos ajudar a refletir melhor, a olhar melhor para as nossas atitudes de filhos e filhas de Deus. Ter um coração de criança é ter um coração agradecido. Esta é a segunda atitude que eu gostaria de ressaltar. Se a primeira é da confiança no Pai, da confiança em Deus, de que Deus cuida de nós, nós devemos ter também uma atitude de gratidão. E esta gratidão nos faz reconhecer de que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós não temos merecimento nenhum nisso. A criança sabe que a própria roupa que ela usa, que os livros que ela estuda, ela não comprou, ela não tem merecimento. Foi o pai que trabalhou, foi o pai que cuidou, foi o pai que comprou. Quando nós olhamos diante da nossa vida, seria tão bom que nós vivêssemos a vida com esta percepção, de que a graça de Deus é gratuita para nós, de que o amor de Deus é gratuito para todos nós e que não tem merecimento nenhum. Então, viver a vida com essa gratidão no coração, viver a vida com essa percepção de que tudo que eu possa fazer para cantar os louvores de Deus é uma forma de agradecer e de que não existe merecimento meu neste processo de encontro com Deus. São Paulo vai dizer que Deus nos amou por primeiro. Quando ainda nós éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho. Por isso que nós precisamos acolher a salvação de Deus, nessa atitude de confiança, de gratuidade, porque nós, meus irmãos, não temos merecimento nisso. E quando nós vivemos a vida com gratidão, tudo se torna leve para nós. Quando nós sabemos agradecer, tudo se torna leve para nós. Por isso nós estamos vivendo esses dias deste carnaval, porque nós queremos voltar ao coração do Pai. Como crianças, que sabe que Deus está cuidando de nós, sabe que Deus está nos amando, sabe que Deus fez tudo pela nossa salvação. E a única resposta que nós podemos dar a Deus é a nossa fidelidade a Ele.
sermos fiéis a Deus, vivendo os seus mandamentos. Essa é a resposta que nos resta. Diante de tudo aquilo que Deus fez para nós, nós precisamos perceber que Deus é bom. O salmo de ontem cantava os atributos de Deus, a misericórdia, a bondade, a mansidão, a paciência. Esses atributos que Deus tem para com todos nós, seres humanos. Por isso nós nos reunimos aqui, nesta Eucaristia, porque a Eucaristia é a grande ação de graças dos filhos e filhas. Mas penso eu, que eu ficaria muito feliz se nós saíssemos deste retiro com este sentimento. Quem é Deus para mim? Como eu estou me relacionando com Deus? Me parece que ainda estamos muito distante da revelação de Jesus, que nos revelou que Deus é Pai. Gente, vocês não conseguem imaginar as ideias que as pessoas fazem de Deus. Acha que Deus é castigador, acha que Deus é juiz, acha que Deus vai punir, acha que Deus vai castigar e assim por diante. Olha que tristeza, a gente, depois de 2000 anos de cristianismo, a gente não consegue se relacionar com Deus como Deus fosse o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Quantas vezes as pessoas chegam feridas, machucadas, com sentimento de culpas, sem se perdoar, porque acha que Deus vai castigar. E quando nós vamos atender os doentes, aí é mais triste ainda, porque as pessoas chegam a dizer assim: eu estou assim, sabe por quê? Porque Deus me castigou por aquilo que eu fiz lá atrás. Então olhar para este Evangelho, Jesus abraçando as crianças, e dizer que o reino de Deus é dela, significa que nós precisamos mudar a nossa concepção sobre Deus. Nós herdamos uma mentalidade muito ruim. Nós somos frutos de uma geração que tinha a Deus como um juiz e não a Deus como um pai. Que tinha a Deus como um castigador e não a Deus como bondade. Se Jesus está dizendo a nós, se não tivermos um coração de criança, se nós não soubermos nos relacionar como uma criança se relaciona com seu pai, com liberdade interior, com alegria no coração, com gratidão, nós vamos continuar vivendo um cristianismo feito de muitas regras, de muitas morais, e aí nós perdemos a essência do amor, porque nós achamos que Deus está com uma vara na mão ou com um chicote na mão, esperando a gente contar os nossos pecados para nos castigar. Pense um pouquinho, quantas vezes eu entendi Deus dessa maneira, quantas vezes eu me relacionei com Deus desta forma, quantas vezes eu não entendi os mistérios desta vida, porque eu achei que Deus estava me castigando. Por isso, só um coração de criança será capaz de voltar à essência do Evangelho, que é uma relação amorosa, confiante em Deus. Feche os seus olhos por um momento e peça ao Senhor um coração de criança. Dá para cantar? Ô mineiro, canta aí para nós. Peça ao Pai este coração de criança, que sabe que Deus está cuidando de você, que Deus está te amando, que Deus é Pai, que Ele fez tudo por nós, nos deu o seu próprio Filho. Você que viveu tão longe, se sente tão desprezada, tão desvalorizada, porque você que se encontra longe da casa do Pai, que tem medo de voltar, você que viveu blasfemando contra Deus, porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu isso comigo, porque Deus permitiu isso na minha casa, na minha família. Você que olhou para Deus como se Deus fosse capaz de te fazer algo mal, algo ruim.
Deus quer trazer ao seu coração a paz. Deus quer que você se reconcilie com Ele, porque Ele é o Pai amoroso. Ele é o Pai que te acolhe. Ele é o Pai que te ama. Deus é todo-poderoso, mas todo-poderoso no amor, na sua capacidade de nos amar, de se dar a nós. Expresse agora neste momento todo esse desejo no seu coração, de voltar ao coração do Pai, como uma criança que sabe que Deus cuida de nós. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui, você que está do outro lado da tela. Você que sente que se afastou de Deus, se afastou do colo de Deus. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor este coração de criança. Um coração manso, humilde, sereno, confiante, agradecido, feliz. A criança vive o dia a dia sem se preocupar com o amanhã. Peça ao Senhor este coração manso, sereno, alegre, feliz. Porque Deus nos colocou neste mundo para sermos felizes e não vivermos uma vida dura, fechada, amargurada. Peça ao Senhor este coração que sabe que Deus está cuidando, nos amando, nos tocando. Todos os dias, Deus se dá a nós, Deus se entrega a nós. Peça ao Senhor agora que toda a sua casa, toda a sua vida seja transformada, transfigurada, renovada neste amor de Pai. Que o Senhor possa tocar agora o seu coração, te dar um coração novo, um coração perdoado, um coração sarado. Você viveu uma grande revolta na sua vida, você se afastou da igreja. Deus toca agora o seu coração, porque você percebeu quem Ele é. Um Pai amoroso, sempre disposto a nos amar e a nos perdoar, mesmo quando nós lhes viramos as costas. Louva e agradeça ao Senhor. Que todos nós, Jesus, possamos chamar a Deus de Abá, meu Pai queridinho, este Pai querido e amado, que fez loucuras, se oferecendo na cruz por nós, e que ainda hoje faz derramar sobre toda a humanidade
chamas de amor, a reacender a fé e a esperança em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.